Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História de vocês, e hoje nós teremos uma aula a respeito de Roma nos seus primeiros séculos. Bom, a Roma nos seus primeiros séculos, dentro dos estudos que são referentes ao capítulo 6, nós vamos estudar a fase da monarquia e a fase da República Romana. Bom, a história romana ela é dividida em monarquia, república e império. O império é a fase, de certa forma, mais famosa e mais importante. E por isso, essa fase do império ela vai ter um capítulo inteiro exclusivo para a gente trabalhar com vocês a história do Império Romano. Mas para que ele chegasse a essa característica de império, ele passou por esses passos aqui que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje. Bom, dentro desses passos, nós temos a formação da monarquia na cidade de Roma. Bom, Roma é uma cidade cuja região é extremamente estratégica dentro da Península Itálica, que é aquela chamada botinha dentro do continente europeu. Essa botinha da Península Itálica, ela passou pelo povoamento de diversas populações e etnias diferentes antes da formação da cidade de Roma como uma monarquia. Bom, dentro desses vários povos nós temos os sabinos, os italiotas, os etruscos, os latinos, e essa mistura de povos vão ter como ponto de encontro a cidade de Roma, certo? A cidade de Roma, dentro disso, logo de cara vai se tornar uma região importante, não só a cidade, como os arredores daquela região, e vai se configurar como uma monarquia. Essa monarquia ela vai ter como principais lideranças as pessoas que vieram da Etrúcia, que é uma região acima da região de Roma. E essas pessoas vão se tornar os primeiros reis de Roma. Então nós costumamos dizer que a monarquia de Roma ela teve como configuração a liderança de reis etruscos. Esses reis etruscos, eles tinham uma cultura diferente e eles tinham, de certa forma, algumas situações que eles não conseguiam bater certinho com o pessoal da localidade, já que os etruscos eles invadiram uma região que já tinha outros povos que viviam ali. Esses vários povos, eles no desenvolvimento da região de Roma, eles formaram uma nobreza própria, e essa nobreza ela é fruto do quê? Da liderança dos patriarcas. Então os patriarcas das tribos, dos povoados que passaram a viver ali na região de Roma, vão se tornar uma nobreza. E os mais velhos dentro dessa nobreza vão se tornar os conselheiros dos reis etruscos. Então, durante um tempo, toda a cultura etrusca, toda a questão militar, política dos etruscos vai ser utilizada como uma questão de desenvolvimento, de apoio à monarquia romana. E eles vão ser, os etruscos vão ser os monarcas que vão governar Roma. Porém, de acordo com os desgastes que vão ter entre a nobreza de Roma e os reis etruscos, após, se eu não me engano, o 8º rei etrusco, a nobreza romana ela vai liderar a população de Roma a lutar pela hegemonia do poder da cidade de Roma, e com isso eles vão expulsar o último rei etrusco e toda a linhagem etrusca que vivia ali junto com o rei. Então, após expulsar o último rei etrusco, Roma vai ganhar uma nova conjectura, um novo formato político que vai ser chamado de república. A república ela já tinha sido pensada pelos gregos, inclusive a Grécia é próxima da Península Itálica, e dentro desses povoamentos, dessas várias misturas culturais, os gregos também tinham muita influência sobre a cultura romana. Dentro disso, eles vão importar aquela estrutura de república dos gregos, e eles vão adaptar à realidade de Roma.
a nobreza no caso. E a nobreza de Roma, dentro dessa república, vai acabar se tornando o ponto mais forte da civilização romana. E dentro dessa hegemonia da nobreza romana, nós temos ali o pano de fundo das estruturas sociais que já existiam na cidade de Roma no momento de mudança do sistema de monarquia para a república. No caso, nós temos os patrícios, os plebeus e os clientes. Bom, os patrícios, eles eram os nobres, e esses patrícios, pelo fato deles serem de uma linhagem diferente, eles acabavam ocupando os cargos, né, mais importantes dentro da república. No caso, o Senado e a Assembleia mais importante da república, todos os dois eram chefiados por pessoas que tinham a linhagem de patrícios. Mais à frente, no desenvolvimento da República Romana, nós vamos ter a inserção dos plebeus na política. Mas, num primeiro momento, dentro da formação inicial da República Romana, os patrícios eles eram hegemônicos nesse processo, né, tanto nos cargos das assembleias, do Senado e as magistraturas mais importantes, né, nas questões de administração, nas questões de segurança, todas elas tinham como chefes pessoas de linhagem patrícia. Então os patrícios eram a nobreza e dentro da república os principais cargos, tanto no Senado, nas assembleias e nas magistraturas, eram dados a esses patrícios. Bom, dentro disso nós temos também, dentro desse pano de fundo social, os plebeus, que eram pessoas livres que tinham poucos direitos políticos em relação aos patrícios, mas essas pessoas exerciam funções como comércio, artesanato e eram a grande maioria da sociedade romana. E além dos plebeus, nós temos os clientes, que são as pessoas que são subordinadas às ordens dos patrícios. Os clientes, eles eram geralmente descendentes de escravos, ou seja, eles dependiam diretamente dos patrícios. Eles não tinham direitos políticos, e também não tinham plena liberdade sobre o que eles poderiam fazer ou não. Tudo girava em torno das ordens dos patrícios. Então existe uma diferença entre os clientes e os plebeus, pois os clientes eles eram comandados pelos patrícios diretamente, enquanto os plebeus eles tinham, né, a liberdade de se manifestar, né, de maneira diferente. Dentro disso, né, vão haver diversas disputas internas entre esses três grupos, principalmente entre os plebeus e os patrícios. E essas disputas vão levar a várias guerras civis, a várias reformas na estrutura da República. Bom, sobre a estrutura da República, a magistratura, como eu não expliquei detalhadamente, eu vou falar agora. A magistratura, né, ou o cargo de magistrado, era um cargo de administração, geralmente. Ou seja, o cara ele iria ficar responsável por uma questão de administração de uma província romana, ele ficaria responsável por ser o chefe da segurança em uma determinada localidade, né, do território romano, e ainda por cima, dentro da magistratura também tinha o cara que teria o cargo como responsabilidade de lidar com as questões religiosas dos romanos. Então, eram diferentes cargos de gestão, certo? Já o Senado era a principal casa. Podemos dizer que o Senado era a instituição mais poderosa dentro da República. Por quê? Os seus integrantes, eles assumiam o cargo de maneira vitalícia, ele ficava ali a vida toda, ou seja, mudavam os magistrados, mas não mudavam muitos os personagens que estavam dentro do Senado. E daí podemos dizer que o Senado era uma instituição extremamente pura dentro dos integrantes que vinham de uma linhagem dos patrícios. E esse Senado, ele tinha a última palavra. Quem elegia os magistrados eram as assembleias e o Senado. Ou seja, quem chegava ao cargo de magistrado
passava pela aprovação do Senado. E esse Senado, ele fazia leis, ele fazia regras dentro da sociedade romana. O detalhe é que as assembleias eram o primeiro passo de aprovação. Primeiro eram debatidas as questões de Roma dentro das assembleias. E após passar pela aprovação das assembleias, a última palavra era direcionada para o Senado, certo? Bom, dentro das assembleias, nós temos a Assembleia dos Patrícios e a Assembleia dos Plebeus. Mas a Assembleia dos Plebeus, ela só foi conquistada após muitas lutas feitas pelos próprios plebeus. Um detalhe é a respeito da curiosidade do sentido da palavra plebiscito. O plebiscito ele surge justamente a partir de uma manifestação feita por plebeus em Roma, onde eles fizeram um abaixo-assinado para aprovar um conjunto de medidas favoráveis, uma ampliação da participação política dos plebeus na República Romana. Bom, dando sequência então, dentro do período da República, onde houveram várias disputas internas, Roma também criou um problema militar com a cidade de Cartago. Cartago era uma região, no caso os cartagineses, eles tinham como sede de poder uma cidade chamada Cartago, no norte da África. Os cartagineses eles tinham diversos entrepostos comerciais em regiões como hoje podemos dizer Espanha, Portugal. Essas regiões que hoje recebem esse nome tinham entrepostos comerciais que eram comandados pelos cartagineses. Inclusive os cartagineses tinham locais de comércio também próximos à região ali de Roma. Bom, dentro dessa proximidade com a região de Roma, vai haver uma disputa territorial em relação a uma ilhazinha. No caso, salvo engano, a região ali da Sicília, a região de Creta, era uma região disputada tanto pelos romanos quanto pelos cartagineses. E após essas disputas pelo poder daquela região, vão surgir as guerras púnicas, que vão ser as guerras entre os romanos e os cartagineses. Essas guerras púnicas elas vão ter 3 batalhas principais. E após esse conjunto de batalhas, os romanos vão derrotar os cartagineses, porém não vai ser assim uma vitória fácil. Tanto que nós temos 3 etapas, 3 capítulos que nós podemos estudar também através da leitura do livro. E dentro desse passo a passo, dessas disputas, os cartagineses vão impor derrotas aos romanos, principalmente através da figura do Aníbal, que vai inclusive invadir territórios próximos à região de Roma. Então não foi um processo fácil para os romanos. Porém, após os romanos conseguirem enfim derrotar os cartagineses, eles vão conseguir dominar todas as regiões do litoral do Mediterrâneo, que era uma região extremamente importante para as trocas comerciais. E a partir das vitórias dos romanos em relação aos cartagineses nas guerras púnicas, os romanos eles vão conseguir expandir o seu domínio e aí Roma não vai parar mais. Eles vão dominar regiões próximas ao Oriente Médio e regiões próximas à região central norte da Europa. Então o Império Romano, em termos de territorialidade, ele começa a ganhar em expansão a partir das guerras púnicas. Porém, a forma de poder, a forma política de Roma ainda não era o império, que é algo que a gente vai estudar mais à frente nas próximas aulas. O que eu quero que vocês tenham a noção é que o tamanho do império, o tamanho do território romano, ele começa a se tornar extenso a partir das guerras púnicas, a partir da vitória dos romanos sobre os cartagineses, certo? Espero que vocês tenham entendido, galera. Acompanhem o roteiro de estudos, acompanhem os vídeos que eu vou estar postando nas próximas semanas também e um forte abraço, galera.